Bom dia, meu nome é Lucília, eu moro aqui em Rio Pardo de Minas, né? Eu sou adventista desde os 14 anos de idade e atualmente eu sou diretora do MAP e trabalho também com os adolescentes. E hoje a gente está aqui, está muito bom essa semana porque tem essa jovem corajosa aí e as lições estão muito boas, né? E para iniciar, eu creio que está todo mundo bem aí, né? Então vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos para conhecer mais de Ti. Que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente esteja em cada lar representado aqui. E que nós possamos entender qual é a boa mensagem desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade lhe trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente
Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai. E o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler falar, eu preciso viver Jesus. Viver. Viver Jesus. Muito bem, agora é com você, Isabela. Que alegria estarmos juntos em mais um dia, nosso quarto dia aqui juntos. E já vamos começar mais uma vez orando ao nosso Deus. Então, feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um presente que o Senhor nos concedeu, que é a alegria de estarmos aqui mais uma vez juntos. Obrigado pela vida que o Senhor nos deste. E nesta manhã, mais uma vez, nós queremos entregar ele em tuas mãos e pedir que o teu Santo Espírito nos cubra com teu amor, nos encha de sabedoria, fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, nós, durante essa semana, falamos sobre o reino de Deus. Nós somos lembrados, né, a viver esse reino além de nós mesmos, além da nossa própria vontade, nossos próprios interesses. E hoje, né, falando assim sobre missão, nesse contexto, nós sabemos que o missionário, ele é chamado também a conviver com diferentes culturas, diferentes idiomas. Inclusive, nós temos aqui uma amiga, deixa eu só conferir, mas eu vi ela entrando aqui, a minha amiga. E ela está aqui, a minha amiga Liz, que é lá do Chile. Então, temos aqui uma representação de um outro país, que também é missionária, minha amiga querida, que serviu comigo lá no IAPE. E ela está aqui. E ela conhece um pouco da história que eu vou contar hoje. Também conviveu com essa pessoa. E eu quero saber, além da Liz, que fala inglês, espanhol, tem mais alguém aqui que fala outro idioma? Porque hoje nós vamos aprender uma palavra em outro idioma. Eu vou escrever aqui no comentário, no chat, a palavra, para ficar melhor de vocês visualizarem. Coloquei aí, ó. Salam aleikum. Mesmo com seu microfone desligado, eu quero que você fale aí, pronuncie aí na sua casa. Salam aleikum. Todo mundo. Salam aleikum. Essa é uma palavra árabe. Eu aprendi essa palavra com um missionário muito especial, que é lá do Iraque. Salam aleikum. Já vou mostrar aqui para vocês a foto dele também. Só que a foto dele, ele vai estar com o rostinho coberto, porque esse vídeo ele está sendo transmitido no YouTube. Então, por uma questão de privacidade, de segurança dele, depois vocês vão entender por quê, né? Eu não vou mostrar o rosto, mas vocês vão ver assim, só a roupa dele. Pronto. Vocês estão vendo aí a foto? Esse aí é um amigo muito querido, mas eu vou dar um nome diferente para ele também. Para não citar o nome dele verdadeiro, hoje nós vamos chamar ele de João. Olha ele aí. E aqui a palavra que eu mostrei para vocês, ó, no quadro aqui atrás, foi quando ele me ensinou essa palavra. Tem a foto dele aí com os adolescentes lá do IAPE. Olha a roupa dele. Esse aí é o missionário que eu vou compartilhar com vocês um pouco hoje, o relato dele. Pronto. Então, nós vamos chamá-lo de João. Esse não é o nome dele. E o João, ele, como eu falei, ele morou a sua vida inteira no Iraque, lá é o seu país, né?
E ele, então, cresceu ali e a religião dele era o islamismo. Então, ele cresceu ali com esses hábitos, os costumes, né, os princípios dessa religião do islamismo. E quando ele chegou lá no IAPE, que é o internato adventista, né, onde eu fui voluntária no ano passado, quando ele chegou lá, ele chegou vestido assim, como vocês estão vendo aí nesse estilo, né? É algo cultural deles. Ele chegou assim, com a mochila preta nas costas. Agora, imaginem só, os adolescentes vendo essa cena, né? Geralmente, quando a gente fala sobre o Iraque, ou a gente vê notícias, essas notícias geralmente remetem a bombardeios, guerras, mas, na verdade, quando João, ele chegou lá, no IAPE, ele trouxe essa palavra, salam aleikum, que significa a paz esteja convosco. Então, ele não chegou com nada de guerra, com nada de bombardeio, pelo contrário, ele chegou compartilhando a paz do Senhor. E é interessante porque, além dele ensinar essa palavra, com a vida dele, nós também podemos sentir essa paz. E a fé dele, assim, de uma forma tão linda que quando ele contou o testemunho, quando ele terminou de contar, eu fui pro banheiro, tranquei a porta e fui chorar, porque sabe quando constrange tanto a gente assim, e eu tive que trancar ali a porta e ficar me recuperando, para depois voltar para as atividades. Então, assim, ele, como eu falei, ele morava lá no Iraque, ele cresceu lá. Então, o Iraque, ele está localizado na janela 1040. Deixa eu lembrar aqui para vocês o que é a janela 1040, né? É um espaço geográfico que fica a 10 e 40 graus da linha do Equador. Então, a igreja adventista, e também tem outras igrejas já que investem bastante nesse contexto de missão na janela 1040, porque é lá que tem assim, o maior número de pessoas não alcançadas pelo cristianismo. Isso porque os países, né, da janela 1040 são países que não têm a liberdade religiosa. Eles precisam ali seguir a religião que é padrão deles, que no caso dele, do João, é o islamismo. Então, geralmente, quando você decide não seguir aquela religião, a família pode fazer o que quiser com você. Lá eles não têm, como aqui no Brasil, uma questão de segurança pública, de repente recorrer a uma guarda municipal, a uma polícia. Se a família decidir, por exemplo, que, que aquela pessoa vai morrer, a pessoa vai morrer. Entende? Então, assim, é bem complicado. Mas nós não vamos estudar sobre essa parte, vocês podem pesquisar depois. Mas, em resumo, né, ele não tinha essa liberdade de conhecer a esse Deus que nós conhecemos, mas ainda assim uma pessoa muito sincera, enfim. E o que acontece? Então, quando ele veio aqui ao Brasil, ele já era um missionário, veio para contar o seu testemunho. Mas como foi, né, que ele então conseguiu conhecer esse Jesus, ser missionário? Porque até então ele conhecia sim Jesus, mas eles acreditam, né, nessa religião, no islamismo, que Jesus é um profeta, assim como Moisés. Então, para conhecer esse Jesus, foi necessário que um casal saísse aqui do, do Brasil para poder ir lá no seu país, ser um casal de missionários. Mais uma vez, uma história de um casal de missionário. Então, antes de nós darmos continuidade a essa história, eu gostaria de convidar você a colocar sua Bíblia lá no livro de Atos, que nós vamos antes contextualizar aqui e ver o relato de um outro missionário. Então, guarde aí a história dele, do João. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 vai contar, né, alguns relatos da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos contextualizar alguns versos 20 a partir do verso 13 até o verso 36. Só que nós não vamos ler todos os versos, mas eu vou deixar aqui a indicação, depois você pode ler ou reler, né? De repente é uma história conhecida para você ver alguns detalhes da história aqui do apóstolo Paulo. Mas nesse contexto, né, o apóstolo, ele fala, ele manda aqui algumas das suas últimas palavras para Éfeso.
Então, aqui, né, ele manda esse recado ali para os presbíteros, para os líderes, e ele fala: vocês sabem que eu tenho feito o trabalho de Deus honestamente. Vou chamar vocês para lerem o verso 19, que diz assim: tenho feito humildemente o trabalho do Senhor com lágrimas. Tenho sido provado seriamente pelas conspirações dos judeus contra a minha vida. Mesmo assim, vocês sabem que não deixei de anunciar o que fosse proveitoso para vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Agora nós vamos pular para os versos principais de hoje, que são os versos do 24, o 24 por enquanto, que diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. No verso 27, ele vai dizer: porque eu não deixei de contar a todos vocês sobre o plano de Deus. Agora vamos para o verso 32. Agora eu entrego todos a Deus, ao cuidado dele e à sua graça, que pode edificá-los na fé e dar a vocês a herança daqueles que estão separados para ele. Nunca mostrei cobiça por prata ou ouro ou pelas roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para pagar minhas próprias despesas e até as despesas daquele que estavam comigo. E em tudo tenho mostrado a vocês, com trabalho árduo, podemos ajudar os necessitados. Pois me lembrava da palavra do Senhor: a maior bênção em dar do que receber. Quando acabou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram em alta voz, enquanto abraçavam Paulo e o beijavam. O que mais os entristecia era a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, eles acompanharam Paulo até o navio. Então, imaginem só, imagine você no lugar do apóstolo Paulo, se despedindo de repente da sua igreja local, de algum grupo ali que você serviu, alguma missão que você fez. Como você se despediria dessas pessoas? Aqui o apóstolo ele se despede com a convicção, ele diz assim: olha, vocês sabem que eu tenho feito o meu trabalho bem feito, que eu tenho pregado para todas as pessoas, que eu não tenho perdido nenhuma oportunidade. E ele tem feito isso com lágrimas nos olhos, porque é isso que a missão ela nos proporciona. A gente fica ali com o coração tão contrito com Deus que a gente fica tão sensível. O Espírito Santo fala muito aos nossos corações. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele dá essa declaração, né? Então ele estava ali se despedindo daquele povo, diz que deixa aquele povo aos cuidados de Deus. As pessoas choram porque não veriam mais o apóstolo Paulo, né? Ele estava ali sendo levado no navio, ele estava sendo perseguido, né? E ele fala, né, que há mais alegria em dar do que receber, compartilhar. E o verso principal que nós lemos, que foi o 24, que fala que ele não dá valor à própria vida, a não ser que ele consiga completar a carreira e a missão que foi dada a ele. Eu acho muito interessante, porque aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo assim: olha, para que eu estou aqui, se não para pregar o evangelho? O que mais tem valor, o que mais importa do que fazer a vontade de Deus? Muito semelhante ao que Cristo falou, que o Cristo fez, né? Por isso que ele diz, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, porque de fato ele viveu uma vida depois que ele conheceu a Jesus verdadeiramente, né? Ele vive uma vida ali de entrega, de serviço. E ele não perde nenhuma oportunidade de pregar, ainda que ele esteja sendo ameaçado de morte, de prisão, não importa o que aconteça, né? Até ali, as últimas palavras dele, também no fim da sua vida, provavelmente lá em 2 Timóteo, né, as últimas palavras, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então eu vejo que na vida do apóstolo Paulo não há remorso, não há uma sensação assim de eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito diferente. Eu vejo uma sensação assim de dever cumprido. E eu com a minha vida, como eu tenho vivido?
Muitas vezes eu acredito que a gente vive muito distraído, perde tempo, né, com algumas coisas. Então, que o Espírito de Deus hoje nos lembre, né, de que a nossa vida é sim preciosa diante de Deus, mas o que há mais de mais precioso na nossa vida é dedicá-la ao serviço de Deus. E voltando para a história do nosso amigo João, lembrando que é um nome simbólico, João, ele também tem uma vida assim. E eu peço a vocês que orem por ele. Depois eu posso compartilhar o nome dele, né, com vocês no nosso grupo, para que vocês orem por esse querido. Porque ele, como eu falei, ele vivia lá no Iraque, ele cresceu no Iraque, mas ele trabalhava ali numa oficina, ajudando muito jovem, e aconteceu que um casal de missionário brasileiro estava passando ali perto daquela oficina e o carro quebrou. O carro quebrou justamente perto da oficina dele. Vocês acreditam em coincidência? Porque eu não acredito. Eu acredito que não há coincidência na vida de quem ora. Há providência. E ali o carro poderia ter quebrado em qualquer outro lugar, né? Poderia ter quebrado perto de outra oficina, mas o carro quebrou perto daquela oficina. E quando aquele casal entra, mas João estava ali trabalhando e aquele casal começou a conversar ali no Iraque. Eles começaram a falar inglês, porque o inglês ele é uma língua mundial, né? A maioria dos países fala. Então eles não falaram em árabe, eles falaram em inglês. E aquele rapaz, o João, conheceu assim o sotaque, né? O sotaque brasileiro, e ele pensou, esse pessoal é brasileiro. E ele já tinha curiosidade por aprender esse idioma, né, brasileiro. Ele já tinha assim procurado na internet como aprender e sabia algumas palavras. Então aquilo ali chamou muita atenção dele. Enfim, o casal ali consertou o carro e eles começaram a conversar. E ele começou a falar que tinha interesse em aprender aquele idioma, que achava bonito, né, que admirava a cultura brasileira. E aquele casal, né, como um bom casal de missionários, não perde a oportunidade. Assim como o apóstolo Paulo não perdia uma oportunidade. Então, aquele casal já ofereceu: Você quer aprender a falar português? Então, João disse: O quê? Quero. E eles falaram assim: Olha, é de graça. Então, ali eles começaram a desenvolver uma amizade, e aí nós vemos mais uma vez o método de Cristo, de se aproximar das pessoas, de ganhar a confiança das pessoas, de ajudá-las em algo que elas precisam, para depois, não é realmente dizer, vem e segue. Então, aquele casal ali, eles começaram a desenvolver essa amizade e começaram a apresentar a culinária brasileira. E é claro que João, ele se apaixonou. A Liz, ela tá aqui, ela sabe, né, que João, ele se apaixonou pelo pão de queijo brasileiro, minha gente. Esse homem é apaixonado pelo pão de queijo. Então, assim, aquele casal ganhou a confiança, ganhou ali o paladar, ganhou tudo. E com o passar do tempo, eles então apresentaram, né, ofereceram o estudo bíblico, como ele já conhecia Jesus, mas como profeta, então eles começaram ali a falar, vamos conhecer mais sobre a história dele, enfim, e eles começaram a estudar a Bíblia. E hoje, né, em resumo, depois de muito tempo, de muitas lutas, ele passou conflitos com a família, mas hoje o João, ele é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. João, ele é um missionário e hoje onde é que João está? Ele está no Líbano estudando teologia. Então, ele já está no quinto período da faculdade e ele, o desejo dele, né, é se formar, ser um pastor e ele quer continuar pregando e ele quer pregar para a sua própria família. Mais um detalhe: a família de João, né, sabe que ele está no Líbano estudando, mas eles acreditam que João está estudando inglês, e de fato ele está. Mas além do inglês, ele estuda também teologia, né, para ser um pastor. Então a família ainda não sabe. Porque vocês lembram do que eu falei no início? Ele não tem essa liberdade religiosa. Então, João, ele está literalmente arriscando, né, perder a sua família, perder a sua própria vida. E por onde João ele é chamado no Brasil, ele vai contar.
Pronto. Então, João, ele, como eu falei, ele vive hoje no Líbano, ele é um missionário, ele viaja ao Brasil, né, quando ele é convidado para poder pregar, para contar esse testemunho. Ele foi chamado lá na escola de missões que nós vivemos lá no IAPE, uma escola de missões avançadas, onde nós recebíamos os missionários, veio o missionário da China, veio o missionário do Iraque. Então, assim, esses países, eles pertencem à janela 1040, não existe uma liberdade religiosa lá. Mas a igreja, ela tem, assim, projetos secretos, né, para que a identidade desses missionários seja preservada. Então, existem vários projetos, né? Muitas vezes, assim, Missão Caleb é muito conhecida, mas existem muitos outros projetos missionários. Tem, por exemplo, o Fazedor de Tempo. Tem Fazedores de Tendas, que é um ministério que é inspirado no ministério do apóstolo Paulo, né? Onde os missionários eles vão para um outro país, da janela 1040, e lá eles exercem a sua profissão normalmente para poder fazer amizade com as pessoas, como no caso desse casal, faz amizade depois que ganha confiança, é que vai dar o estudo bíblico. Porque se você der antes, se você oferecer antes, você pode ser denunciado, né? E aí você pode ser convidado a se retirar do país e ser expulso, ou você pode até mesmo morrer. Por isso que é importante fazer tudo com muito cuidado, com muita oração, né? Como aquele casal fez e pregou ali para o João. Então, hoje, João é um missionário e ele precisa das nossas orações. E eu não sei se vocês conhecem, mas a igreja tem também a União Nordeste Brasileira, né, através do pastor Arturo, criou esse projeto de oração que é 10:2. Abra sua Bíblia para a gente finalizar em Lucas 10, capítulo 2. Lucas, capítulo 10, versículo 2. Vou abrir aqui a minha também. Lucas 10, capítulo 2. É um versículo bem conhecido que diz assim: Estas foram as instruções a eles. Roguem ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, existe um projeto de oração chamado Oração das 10:2. E eu quero convidar vocês, aqueles que ainda não fazem parte desse projeto, a se unirem. Esse projeto é simples. Você vai pegar o seu celular, o seu alarme, e você vai colocar lá para ele alarmar todos os dias às 10:02. E quando esse alarme tocar, você é convidado a orar pelos missionários, convidado a orar pela missão, para que Deus envie mais missionários, para que Deus cuide dos missionários que estão no campo. Existem pessoas arriscando a sua vida em lugares em favor do evangelho, e você é convidado também a orar para que nós sejamos resposta dessa oração, para que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus, para que nós sejamos despertados e sejamos verdadeiros missionários. Porque, como diz Ellen White, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, é por isso que nós falamos muito sobre ouvir a voz de Deus. Onde Deus quer que você seja um missionário? Alguns são chamados a ir para a janela 1040. Alguns precisam ir. Alguém precisa ir para que Cristo possa vir. Então, será que nós somos chamados por Deus para ir, de repente, para a janela 10:40? Se preparar, orar, aprender outro idioma, se fortalecer espiritualmente? Ou será que Deus te chamou para cuidar da sua igreja local ou para cuidar de uma outra cidade no seu estado? Nós precisamos orar, ser sensíveis à voz de Deus para saber onde Deus quer nos usar. É no seu trabalho? É na sua vizinhança? É do outro lado do mundo? Somente o Senhor, né? Através da sua palavra, através da oração, é que pode falar o nosso coração. Mas que a nossa oração seja essa. Ore por mais trabalhadores, por mais missionários todos os dias às 10:02. Pare onde você estiver
e você é convidado a orar. Então, assim, o reino de Deus, ele tem avançado. Nós vemos que o mundo, ele está de uma forma assim muito triste, nós vemos muitas notícias tristes, mas nós também vemos que o evangelho está sendo pregado. Irmãos, existem, poderia contar muitos outros relatos, né? Mas assim, existem muitos projetos missionários acontecendo, existem muitas igrejas subterrâneas sendo construídas, né? Então, países que você não pode ser um cristão, o cristianismo é proibido, mas existem pessoas que se reúnem ali em igrejas subterrâneas. Enfim, existem muitos relatos, né? O Senhor, ele envia os seus anjos, ele fala aos corações. O Senhor, ele está nos impulsionando também a sermos esses missionários. Então, é isso mesmo, irmão. Divulgar também esse movimento aqui missionário que acontece, né? Uma coisa linda, né? Podemos nos reunir como irmãos. Tem pessoas aqui que. Tem gente aqui da França, vocês estão muito chique, viu? Tem gente aqui do Nordeste, tem gente de São Paulo. Então, assim, nós estarmos aqui, nos fortalecermos nesse programa, isso é muito especial, né? E além, como a irmã Cláudia falou no início, além desse momento aqui que existe uma vez por semana, também tem a classe bíblica, né, online. Também tem o momento de oração. Então, assim, é uma forma também de ser missionário, de pregar o evangelho através, da internet. Então, assim, Deus, ele nos dá recursos, ele nos dá aquilo que a gente precisa. Nós precisamos realmente, né, despertar e fazer mais. Se nós temos feito, que nós possamos fazer mais e melhor. Então, quem Deus quer alcançar através da sua vida? Fica mais uma vez essa pergunta. O que Deus ele está pedindo de cada um de nós? Será que nós temos ouvido essa voz? E se nós não temos, porque nós precisamos buscar com mais intensidade o Senhor falando aos nossos corações. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu testemunho que nos inspira, que nos ensina, Senhor, o que realmente é importante. Eu não sei quais são as dificuldades que aqui cada um enfrenta, Senhor, os pecados que cada um aqui precisa de libertação. Nós precisamos de cura espiritual, cura emocional, talvez alguns aqui precisem de cura física. Então nós te pedimos, Senhor, o médico, o maior médico missionário, que possa agir em nosso favor, que possa curar aqui os corações quebrantados, que possa encher de ânimo, de alegria, revigora nossas forças nesse dia, que nós possamos ser uma bênção. Se tem alguém aqui, Senhor, que está de repente distante, que está recomeçando, que o Senhor fortaleça, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos despertar. Que todos os dias, às 10h02, nós possamos parar e orar, Senhor, pelos missionários, pelo campo missionário, nós possamos orar para que o nosso coração também seja missionário, para que todos os dias o Senhor fale aos nossos corações, nos funcione, e que assim como o apóstolo Paulo, nós possamos dizer no final da nossa vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que no final da nossa vida, Senhor, não exista sentimento de remorso, uma sensação de que perdemos tempo demais. Pelo contrário, que nós possamos, Senhor, lembrar de que apesar de fracos, falhos e pecadores, nós nos permitimos ser usados por Deus, pelo Santo Espírito de Deus. Obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente agradece a todos, né, que participaram por hoje. E foi um momento bom para a gente aprender, né? A Isabela tem realmente bastante experiências para contar para a gente. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós possamos ser missionários. E até mais.